Quando tu começa a buscar informação, conhecimento sobre a movimentação do preço, tu já deve ter ouvido falar sobre a teoria de Dow e a teoria das ondas de Elliott. Todo mundo que começa no mercado foi apresentado, já foi citado, ou a gente procurando vídeos aqui no YouTube, a gente depara com essas duas teorias. Só que não é dessa teoria que eu vou falar para vocês, porque eu tenho certeza que vocês já estão cansados de ouvir. Em meados dos anos 20, anos 30, se desenvolveu essas teorias, inclusive outras que foram deixadas de lado, ou pelo menos aqui no Brasil, não chegou com o verdadeiro nome. E a base dessa teoria, ela é fundamental para entender o tape reading como fluxo de ordens e também para o entendimento como ocorrem as negociações em geral. E se você é estudante de economia, administração, ou já é formado, talvez já deve ter ouvido falar delas em disciplinas como TGA 1 e 2, mas com certeza orientado para o trade, acho que não. Bora lá, pessoal. Então a primeira lei que eu vou apresentar para vocês é uma lei simples que se chama a lei da oferta e da demanda. Simples assim. Essa primeira lei ela afirma que os preços aumentam quando a demanda é maior que a oferta. E o inverso vai ocorrer também. Quando a oferta for maior que a demanda, os preços tendem a baixar. Mas e se a demanda e a oferta forem iguais, a gente vai chegar num ponto de equilíbrio e vai ter pouca oscilação no preço. Às vezes vai subir, às vezes vai cair, às vezes vai estabilizar e vai ficar. E não vai ter grandes movimentações. Vamos lá, pessoal, vamos olhar um exemplo bem simples e didático. Acho que todo mundo já foi em uma feira em algum momento para fazer sua compra de legumes, certo? Acho que sim. Então na feira, vamos considerar que todo mundo está vendendo o mesmo produto, mesmo item, a qualidade dos produtos ofertados são todas iguais, ok? Então numa feira, o que a gente encontra? Pessoas interessadas a comprar. Vamos colocar uma bolinha aqui, a gente tem pessoas querendo comprar, onde estão gerando a demanda, estão gerando a sua necessidade. Essas pessoas são a demanda do mercado. Notem que aqui é o início de feira, a feira recém abriu, muitas pessoas estão aqui na feira com a sua intenção de comprar. Notem bem, mais para frente eu vou separar alguns termos, então notem que elas são pessoas interessadas em comprar. Ninguém fechou o negócio ainda, são só intenção de compra. O que vai acontecer quando essa intenção de compra, essa demanda, esse desejo for muito alto, elas vão começar a consumir o que está sendo ofertado pelos feirantes. À medida que a demanda ela é muito alta, essa demanda é muito maior que a oferta, alguns vendedores se aproveitam também desse movimento forte da demanda e aumentam os seus preços. Então a gente já vê aqui que tem dois efeitos provocados por essa lei. A forte demanda, ela faz elevar os preços de duas formas que só nos vídeos a seguir eu vou explicar para vocês quando a gente olhar no detalhe o fluxo de ordens. Mas notem que é isso que acontece. Abriu a feira, o pessoal está ansioso, tem muito desejo em comprar. E o oposto ocorre da mesma forma. Os mesmos feirantes estão lá colocando as suas ofertas, estão ofertando seus produtos, porém nós temos agora pouca demanda. Há poucos compradores ou pessoas com intenção de comprar no mercado. Por outro lado, há muita oferta. O que acontece quando a oferta é muito maior? Agora nós temos uma oferta que é muito maior que a demanda, os preços tendem a cair. Também motivados pelos dois movimentos que eu vou falar nos vídeos posteriores, que fazem movimentar o preço para cima e para baixo. Mas o que essa lei ela vai dizer que como há muitas ofertas de venda, vai passar a ter uma briga pela melhor proposta para ser aceita pelos poucos compradores que restam no mercado. É por isso que quando a gente olha um book de ofertas e a gente vê um lado muito maior que um outro lado, onde há um desbalanceamento, por exemplo, se este lado a pressão for muito maior que a pressão neste lado, a tendência tenha os preços subindo. Mas nos vídeos a seguir eu vou explicar um pouco melhor sobre a liquidez. Outro exemplo que eu posso citar é sobre o meio agrícola. O que acontece quando uma safra de café extrapola os níveis de produção? Há muita produção de café, grão de café.
E o mercado não está preparado para receber essa quantidade grande de café. Então a demanda consumir isso é muito baixa. E por consequência disso, os produtores de café se veem obrigados ou a baixar o preço ou até mesmo descartar a sua produção para não saírem no prejuízo. A segunda lei diz que toda causa tem um efeito. Aí que vem uma briga dos grafistas e o pessoal da análise técnica ou quem usa indicadores. Quem opera com gráficos e utiliza médias móveis numa estratégia simples de cruzamento de média. O que acontece é que a gente espera o cruzamento de média e faz a nossa entrada na operação. Quem usa indicadores como MACD, eu espero o histograma virar para cima e eu faço uma compra. Então aqui nesse lado, correlacionando com essa lei, o cruzamento de média é nada mais que o efeito de algo, de uma causa que provocou o cruzamento de média. E a gente entra na operação. Por exemplo, a gente tem o histograma virado para cima. Isso não é uma causa, isso é um efeito. Ou até mesmo quem opera figuras gráficas. A gente espera uma formação de um triângulo e faz a entrada no rompimento. Uma vez gerado este efeito, nós entramos na operação. Por isso que se diz que usar indicadores ou outras estratégias semelhantes a essa são sempre atrasadas. Não conseguimos nos adiantar na operação. Então, aquele que tiver o poder de se adiantar e trabalhar e conseguir identificar a causa que gera o cruzamento de média, a causa que faz o viramento do MACD para cima, ou a causa nessa região que vai gerar o rompimento, consegue tirar proveito da situação. Outro exemplo que a gente pode ter de causa e efeito, durante uma região de acumulação, em algum momento nós temos o rompimento e a geração da tendência. Então, o que ocasionou a tendência, o rompimento e a tendência, foi algo dentro dessa região de acumulação. Mas será que é possível identificar a causa e se adiantar antes da operação? Segundo a teoria e este método, é possível através da análise do volume, através da intenção, da força do volume gerado na formação de cada um desses candles e no sentido do volume. Está havendo uma concordância do volume com o movimento do preço, e isso tem a ver com a próxima lei. A terceira lei é a lei do esforço versus resultado. Ela diz que a movimentação do preço, a alteração do preço, seja para cima ou para baixo, ela é o resultado de um esforço gerado pelo volume de negociação dentro daquele período. Se a gente pegar como exemplo essa movimentação no gráfico, a gente tem que o esforço, o volume, ele é todo vendedor e o preço se movimenta para baixo. O esforço, volume vendedor levou um resultado de queda dos preços numa tendência de baixa. E essa movimentação ela vai seguindo até que comece a surgir uma divergência. E essa divergência vai acontecer quando o incremento de volume não corresponde ao mesmo resultado de queda dos preços. Isso pode se ocasionar por dois fatores, ou por um desinteresse do volume vendedor nessa tendência de queda, ou então por um surgimento de força oposta que passa a absorver a contraparte. Neste caso aqui, quando isso ocorre, nós temos uma exaustão da venda ou então uma absorção da ponta compradora. E a forma de enxergar isso não tem outro jeito senão analisando o volume. Então, resumindo a terceira lei, o resultado tem que ser proporcional ao esforço. Mas como a gente pode correlacionar essas três leis? Elas têm uma ligação entre si. Vamos continuar utilizando este gráfico como exemplo. Segundo as teorias, isso se resume a um ciclo de mercado. E esse ciclo pode ser dividido de 4 a 5 fases, que eu vou me resumir de forma bem simples a 4 fases. A gente vai ter uma primeira fase que vamos chamar de uma fase de acumulação, que é esta região aqui. Essa região de acumulação ela é seguida de uma movimentação forte
de queda. Temos uma tendência forte de queda e também nesta região, que vamos chamar de acumulação, é também provocada por uma região de pânico do mercado. Porque se o movimento anterior é um movimento de queda, isso gera um pânico em alguns investidores, onde passam a trabalhar sua posição e outros investidores mais preparados passam a acumular posição e gerando uma movimentação lateral do mercado. Na medida que vai cessando, diminuindo o desejo, as ofertas que provocam o preço a cair, nota-se um aumento da força da demanda, provocada por volumes compradores, onde eles começam num desequilíbrio de volume superar as ofertas e começam a desencadear uma nova movimentação nesse lado de compra. Então aqui a gente dá início à tendência de alta. A gente pode dizer também que durante essa tendência a gente pode ter pequenos pontos de acumulação, onde temos nova acumulação de preço, porém no mesmo sentido do esforço, gerando um resultado, a continuidade da movimentação de alta. Uma vez que é cessado esse interesse comprador, começa a surgir um desinteresse e que passam a distribuir, abrir mão das suas posições acumuladas nos últimos movimentos. E também é caracterizada por um movimento lateral. A distribuição ela ocorre após uma movimentação de alta. E se confirmar essa distribuição e o desinteresse dos compradores e um interesse maior dos vendedores, está iniciada uma nova tendência de baixa. Embora o pessoal esteja olhando gráficos de candles, essa movimentação do ciclo do mercado vai aparecer em qualquer tipo de gráfico, em qualquer tipo de time frame, seja candles, Renko, gráfico de trades. A movimentação está simplesmente mostrando de forma gráfica o interesse do mercado e baseado no volume de negociação com a movimentação do preço. Pessoal, esse conteúdo fez sentido para vocês? Avaliem o gráfico, o seu método de operar, vejam se faz sentido essa movimentação ao longo do dia, do diário, do semanal ou no day trade. E mais ainda, como eu falei no início do vídeo, é uma teoria fundamentada lá nos anos 20 e 30 e pouco divulgada. Na realidade, ela chegou até de alguma forma no Brasil em meados... Eu comecei a notar mais em meados de 2017, só que nunca correlacionei ao real pai dessa estratégia. Então, gente, se vocês têm mais interesse em se aprofundar, eu sugiro que vocês procurem materiais sobre o autor dessa teoria e desse método, que se chama Richard Wyckoff, também chamado o pai dos estudos de tape reading, lá nos meados dos anos 20 e 30, onde escreveu até livros consagrados sobre o tape reading, o termo tape reading na raiz, literal, uma vez que se usavam a leitura da fita desses dispositivos para avaliar as negociações, e que por algum motivo aqui no Brasil carregou esse mesmo termo. Mas se a gente quer maior entendimento do fluxo de ordens, é fundamental que a gente entenda a correlação do preço e do volume. E falando do Wyckoff, o Richard Wyckoff, existe um canal que eu queria compartilhar com vocês, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é do Eduardo Custódio. É uma pessoa que dissemina bastante a metodologia, os conteúdos baseados em volume em diferentes tipos de mercado. Então vale a pena vocês olharem os vídeos do canal dele, verem o conteúdo, como ele se aprofunda mais, até porque ele é uma pessoa certificada na metodologia para apresentar e para divulgar com propriedade. O que eu quis falar para vocês aqui de forma bem rápida e bem simples em um vídeo, alguma dessas leis e sobre o que elas falam. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, curta o vídeo, se inscreve no canal para acompanhar os demais que eu vou lançar aqui no canal. Valeu!